A abordagem feita no nosso capítulo de número 9, falando sobre resistores elétricos, leis de Ohm, vai nos reportar, falar daquelas grandezas que nós já estudamos anteriormente, como corrente elétrica, resistência, potência, diferença de potencial. E, dentro dessa abordagem, nós iremos relembrar com você estas informações importantes e, em seguida, fazermos exercício. Inicialmente, o que é que eu queria lembrar com você? Os conceitos referentes a resistores. A primeira coisa que a gente tem que saber em física, e a gente vai relembrar com você, é o conceito de resistor. Então, quando você pega um circuito elétrico e você verifica o seu funcionamento, entre os elementos que integram o circuito, o resistor vai ser aquele responsável pela transformação de energia elétrica em calor. O resistor tem como principal função transformar a energia elétrica em calor. Antes, como é que um resistor consegue transformar a energia elétrica em calor? Qual é o caminho? O caminho, amigos, é dificultar a passagem de corrente elétrica. Então, o dificultar a passagem de corrente num material condutor permite-nos a transformação de energia elétrica em calor, como, por exemplo, o chuveiro elétrico. Nós teremos a apresentação para vocês aqui de dois tipos de resistores. O resistor ôhmico e o não ôhmico. Qual a diferença entre eles? Quando a gente fala em ôhmico e não ôhmico, a gente está se referindo ao físico Ohm. Nós temos duas leis de Ohm que são importantíssimas no estudo de eletricidade. Então, o que é um resistor ôhmico? Resistor ôhmico, amigos, é aquele que obedece, o próprio já está dizendo, às leis de Ohm. E o que é que seria obedecer às leis de Ohm? Existiria no gráfico uma proporcionalidade. Então, quando eu falar em resistor ôhmico, são aqueles que a DDP, o que é DDP, Vax? Tensão. São aqueles cuja tensão, que a gente representa pela letra U, a unidade é volt, é proporcional à corrente. Vamos lembrar aqui da primeira lei de Ohm, RUI. Resistência é a tensão dividido pela corrente. Quando você tem esta forma de avaliação da tensão ou DDP proporcional à corrente elétrica o tempo inteiro, você, consequentemente o gráfico vai ser uma reta, vou dizer que ele é um resistor ôhmico. Se os resistores não tiverem a diferença de potencial ou tensão aplicada não proporcional à corrente, ele é um resistor não ôhmico. Observe aqui os dois gráficos que nós temos aqui embaixo. Esse nosso gráfico da esquerda é de um resistor ôhmico. Por quê? Quando eu olho para um gráfico e vejo que ele é constante, ele é proporcional aqui, ó. Isso aqui é um resistor ôhmico, porque a relação entre tensão e corrente elétrica vai se manter. Tá? Aqui, o que é que acontece com o gráfico? Ele não é uma reta. Esse resistor é não ôhmico. Então, para a gente relembrar, resistor é tudo aquilo que faz parte de um circuito elétrico e transforma energia elétrica em calor. Como? Dificultando a passagem de corrente elétrica. Então, resistor ôhmico. Resistor ôhmico são aqueles resistores que obedecem às leis de Ohm. Na prática, a diferença de potencial ou tensão é sempre proporcional à corrente elétrica. O resistor não ôhmico são aqueles resistores que a diferença de potencial ou tensão não vai a ela ser aplicada a proporcionalidade quando comparada à corrente elétrica. Potência dissipada. Bom, como eu estou falando em transformação de energia em calor, quando eu me refiro à potência, eu estou querendo me referir a quê? A quantidade de calor que determinado tipo de estrutura é capaz de liberar numa unidade de tempo. Potência é uma relação matemática que traz um produto da corrente vezes a tensão. Só que nós não temos apenas esta relação matemática. Dê uma olhadinha aqui. Isso aqui é a primeira lei de Ohm, ó. Isso aqui é a primeira lei de Ohm que você faz adequações, ó. Potência é igual a corrente vezes tensão, ou tensão vezes corrente. E você pode calcular esta potência fazendo substituição da primeira lei de Ohm através de outras relações matemáticas, como essa, ó, R vezes I ao quadrado, ou O ao quadrado vezes R. Quem vai definir o que você vai usar é a formatação de cada exercício. Não é fórmula nova. Isso aqui tudo apenas você tira de onde? Primeira lei de Ohm, resistência igual a tensão dividido por corrente, e potência igual a corrente vezes tensão. Com essas duas aqui, você origina as outras duas relações. Eu queria também alertá-los que a potência é uma relação entre a energia envolvida e o tempo. Não esqueça disso. Potência é a variação de energia sobre quem? A variação de tempo. Nós já tivemos a oportunidade de estudar, fizemos muitos exercícios sobre esse assunto. Hoje eu vou apresentar para você a segunda lei de Ohm. A gente tinha trabalhado a primeira. Quando a gente trabalhou a primeira lei, a gente aprendeu o quê?
primeira lei de Ohm diz que resistência é igual à diferença de potencial ou tensão dividido pela corrente. A segunda lei de Ohm, ela se refere ao comportamento da resistência dependendo do material que forma o condutor e dependendo da dimensão de sua área. Como assim, Vanks? Dê uma olhada nessa ilustração que eu coloquei aqui embaixo. Essa ilustração que eu coloquei aqui para você, eu tentei te mostrar um fio condutor. Então, se ele é um fio condutor, essa letra A vai representar o quê? Essa letra A representa a área de seção transversal. O que seria a área de seção transversal? O corte que você faz. O tamanho do fio, aqui, eu vou chamar de L. O tamanho do fio, eu vou chamar de L. E essa letra grega aqui, ó, eu vou chamar de resistividade. Ela nada mais é do que a resistência vezes metro. Eu vou chamar de resistividade. O que diz a segunda lei de Ohm? Resistência é igual a resistividade, olha para cá, eu estou destacando, resistividade vezes comprimento dividido por área. Você já deve de cara perceber o seguinte, resistência é diretamente proporcional a quem? Ao comprimento. A resistência é diretamente proporcional ao comprimento. E é inversamente proporcional à área. Isso vai te possibilitar entender por que em determinadas oportunidades os fios condutores aquecem tanto que derretem. Quando eu faço a instalação elétrica de uma residência e eu coloco fiação inadequada, ou seja, fios com tamanhos inadequados ou dimensões de área de seção transversal inadequadas, eu tenho um superaquecimento. Então, se você na sua casa instalou uma fiação lá no chuveiro elétrico, que é um resistor de grande capacidade de conversão, com fiação inadequada, ou seja, um fio cuja área de seção transversal é muito pequena, traduzindo isso, um fio muito fino, você certamente vai ter um aquecimento maior, vai aumentar a resistência, vai transformar mais calor, consequentemente, dificultando a passagem de corrente, você vai ter um aquecimento que às vezes até derrete o fio. O que é que a segunda lei de Ohm diz? Mostra que a resistência de um condutor é relacionada à sua forma, mas também a fatores microscópicos descritos com base em uma grandeza física chamada resistividade. A resistividade nada mais é que o produto da resistência elétrica vezes o comprimento. Tá? Mede a posição que algum material oferece ao fluxo de cargas elétricas, ou seja, materiais de alta resistividade, que é esse moço bem aqui, materiais que têm alta resistividade, também oferece o quê? Grande resistência, grande dificuldade da corrente elétrica passar. Quando a resistividade é baixa, a corrente elétrica flui mais facilmente. Quando a resistência é elevada, mais dificilmente. A segunda lei de Ohm, resistência é igual a resistividade vezes comprimento dividido por área. Rho, essa letra aqui é uma letra grega, a gente chama de Rho. Lá na sua página de número 15, nós temos uma sequência de exercícios, e a primeira questão diz assim, ó. Em laboratório de eletricidade, um fio condutor ôhmico, então eu posso aplicar as leis de Ohm, foi submetido a diversas voltagens, com uma fonte de tensão regulável. Medindo-se os valores dessas voltagens da corrente que cada uma delas estabelecia no condutor, utilizando respectivamente um voltímetro, Vanks, o que é voltímetro? Equipamento que mede tensão, e um amperímetro, equipamento que mede corrente. Obteve-se o gráfico da voltagem em função da corrente. Eu trouxe o gráfico ali embaixo, está ali ele. Você está vendo que é uma reta? Então, esse resistor aqui, ele é ôhmico, porque o gráfico dele é uma função de primeiro grau. Qualquer valor que você pegar, está valendo. Ó, se você pegar essa posição 0,1 com 10, 0,2 com 20, 0,3 com 30, tudo dá o mesmo cálculo. Você pode pegar qualquer uma. Por quê? Porque o resistor ôhmico, a tensão e a corrente se mantêm de maneira proporcional. Vamos lá. A primeira pergunta é, qual o valor da resistência? Bem, amigos, como é que se calcula a resistência? Resistência é tensão dividido por corrente. Vanks, qual é o que eu pego? O que você quiser. Se você pegar, por exemplo, 10, vai ficar 10 dividido por 0,1. Se você pegar o 20, fica 20 dividido por 0,2. Se você pegar o 30, fica 30 dividido por 0,3. Vai dar tudo a mesma coisa. 10 dividido por 0,1 é a mesma coisa de 100 dividido por 1. Então, isso aqui vai te dar quanto? 100 ohms. Essa é a resposta da letra A. A letra B, ele diz assim, qual a diferença de potencial aplicada ao condutor quando percorrido por uma corrente de 0,4 amperes? Novamente, a primeira lei de Ohm, R igual a U sobre I. Só que agora, amigos, você já conhece o R. Quanto é o seu R? O seu R vale 100.
Ele pediu o que para você? A tensão. Ele quer saber a tensão quando a corrente for 0,4. Você vai passar esse 0,4 multiplicando. Quando você fizer 100 vezes 0,4, você vai encontrar 40. Qual a unidade de tensão ou diferença potencial? A unidade de tensão ou diferença potencial é volt. Então, letra A, 100 ohms. Letra B, 40 volts. A questão de número 2 de sua apostila, na página 15, fala de um chuveiro de um estudante que morava em Pelotas, tá? Ele diz assim, um estudante que morava em Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, onde a voltagem é 220, após concluir seu curso de graduação, mudou-se para Porto Alegre, onde a voltagem é 110. Presta atenção. Antes, ele usava uma tensão de 220 volts. Depois, ele vai ter que usar uma tensão de quanto? 110 volts. Perguntinha clássica. Antes, se eu pego um equipamento produzido em 220 e ligá-lo no 110, vai ter problema? Queimar, não. Ele vai funcionar com a quarta parte de sua capacidade original. Vai funcionar com a quarta parte de sua potência original. Agora, se esse chuveiro fosse de 110, ou seja, se ele morasse em Porto Alegre, mudasse para Pelotas, conforme o texto, quando ele ligasse o equipamento dele, quando ele pegasse seu chuveiro de 110 volts, ligasse numa tensão de 220, ele iria queimá-lo. Do jeito que está aqui, a gente tem como resolver esse problema. Como? Temos a potência do equipamento, ela vai se manter constante. O que vai mudar aqui, meu amigo, você vai ter que mexer com a sua resistência. Vamos pensar aqui, ó. Modificações deverão ser feitas na resistência do chuveiro que ele levou na mudança, para que a potência desse aparelho não altere. Então, ele quer que a potência antes seja igual à potência depois, tá? Quer que continue do mesmo jeito. Porque do jeito que está aqui, se ele ligar, ele vai ter uma potência dividida a quarta parte. Eu já ensinei isso para vocês, eu vou relembrar. Por exemplo, eu pego um chuveiro de 4.000 watts e coloco de 220 numa rede de 110, ele funciona para você com a potência de 1.000. Porque a resistência original, ela precisa ser modificada para poder manter a potência que você tinha. Então, vamos lá. Para que a potência desse aparelho não se altere, o que, é que a gente vai ter que fazer? Ele diz, com relação à nova resistência do chuveiro e a corrente que passará através dessa resistência, é correto afirmar. O que, é que você vai raciocinar? Você vai raciocinar com a fórmula de potência. Qual é a potência dissipada? Quando eu trabalho em potência, no caso aqui eu tenho a tensão, ele está perguntando com relação à resistência. O que é que eu vou fazer? Potência igual a tensão ao quadrado dividido por R. Potência igual a tensão ao quadrado dividido por R, porque eu não sei nada com relação à corrente. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó, U ao quadrado sobre R, igual a quem? A UF ao quadrado sobre UF ao quadrado. Esse F aqui para quê, Vanks? Para dizer afinal, né? Você não mudou? Eu chamei antes, eu vou colocar o I aqui, de inicial, e o R aqui de inicial. Por que você está fazendo assim? Porque o nosso amiguinho aqui, não tem esse quadrado aqui não. Porque esse nosso amiguinho mudou de 220 para 110. Vamos substituir os valores que nós temos. Inicialmente era 220, vai ficar assim, ó. 220 ao quadrado sobre quanto? Sobre R igual a 110 ao quadrado sobre RF. É o I, inicial. O que a gente faz com 220 ao quadrado? O que é isso? 220 ao quadrado é 220 duas vezes. O que é o 110 ao quadrado? 110 duas vezes. Aqui eu tenho a resistência I, que era a que você tinha lá em Pelotas, a resistência F, que você vai ter que ajustar para usar esse chuveiro lá em Porto Alegre. Eu posso simplificar 110 com 220, porque 110 é a metade de 220. Eu posso fazer isso, ó. 1, 2. 1, 2. Quando eu multiplicar aqui, vai ficar 4 sobre a resistência inicial, igual a 1 sobre a resistência final. Bom, ele quer saber o que você vai fazer com a resistência final. Você vai multiplicar cruzado aqui, vai ficar com 4 vezes a resistência final, vai ser igual a RI, ou seja, R vezes 1. A minha resistência final vai ser igual à resistência que eu tinha dividido por 4. Ó. Esse 4 vai passar dividindo. Conclusão. Para que você mude de Pelotas para Rio Grande, lá para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e o seu chuveiro de 220 possa ser usado normalmente lá em Porto Alegre, você não precisa se preocupar, basta trocar a resistência, colocando uma resistência que seja 4 vezes menor. Então, na questão de número 2, amigos, a resistência original será reduzida a quarta
parte e você vai marcar a letra E. A questão de número 3, olha para esse gráfico. Tensão, corrente. Ele é ômico? Não. Nossa, Vanks, como é fácil a gente fazer o exercício quando a gente compreende sem decorar. Para ser um resistor ômico, amigos, era necessário o quê? Para ser um resistor ômico, era necessário que esse gráfico fosse o quê? Resistor ômico, vamos lembrar o que eu ensinei há alguns minutos atrás, resistor ômico. Tensão e corrente mantém uma proporção. É só lembrar da primeira lei de Ohm. Resistência é igual a tensão dividido por corrente. Em outras palavras, quanto maior a tensão, menor a corrente. Então, eu tenho aqui esse gráfico que não é ômico, porque o resistor ômico, o gráfico dele, ó, quando eu pego um resistor ômico, tensão e corrente, o gráfico é uma reta. Então, vamos lá, as alternativas. A corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão. Não, está errado. Letra B. A resistência elétrica do resistor aumenta quando a corrente elétrica aumenta. Exatamente. O que tinha que acontecer? Tinha que acontecer o contrário, porque elas são inversamente proporcionais. Isso aqui é um resistor não ômico, você iria marcar para a questão de número 3, a letra B de Ohm. Já na questão de número 4, ele traz uma situação aqui que diz assim, ó, um professor de física, em uma aula sobre resistores, suas aplicações, questiona seus alunos sobre o que eles poderiam fazer para conseguir água mais quente em seus chuveiros. Várias respostas surgiram e apenas uma estava correta. Assinale a resposta correta dada pelos alunos. Amigos, o que o professor quer? Que o chuveiro faça o quê? Que o chuveiro aqueça mais. Qual a condição para aquecer mais? Para aquecer mais, você tem que ter o quê? Você tem que aumentar a resistência. Você tem que aumentar a resistência, porque quando eu aumento a resistência, mais energia se transforma em calor. Então, o que a gente tem aqui? Eu poderia fazer isso mostrando pelas fórmulas, porque aí você conseguiria visualizar melhor. Porque quando a gente trabalha com essas estruturas, que são as estruturas colocadas nos chuveiros elétricos, por exemplo, quando o camarada fala resistência, na verdade, a gente utiliza muito o termo resistência, mas resistência é uma entidade ou ente abstrato. E aí, o que ele está pedindo aqui para nós? Ele está pedindo para a gente verificar qual poderia fazer, o que a gente poderia fazer. Quando a gente tem uma situação como essa, a gente poderia lembrar dos conceitos de física, potência e de resistividade, da segunda lei de Ohm. Olha aqui, ó, o que é potência? Tensão ao quadrado sobre R. Tá? Tensão ao quadrado sobre R. E a segunda lei de Ohm? Resistividade vezes comprimento dividido por área. Vamos substituir para ver o que a gente ficaria? Potência seria tensão ao quadrado sobre resistividade vezes L dividido por A. Uma divisão de frações, o que a gente faz? Numa divisão de frações, amigos, a gente repete a primeira fração e multiplica com o inverso da segunda. Quando eu fizer isso, olha que interessante, eu estou descobrindo as coisas só olhando para uma forma. Vai ficar assim, ó. O que ficou aí? Ficou a área na parte de cima e o comprimento na parte de baixo. Vamos para as nossas conclusões? Olha aqui, ó, tá vendo? Ó, a área em cima significa que é diretamente proporcional. L embaixo, inversamente proporcional. Então, para eu aumentar o P, ó, para eu conseguir aumentar a potência, ó, eu vou poder transformar mais calor, o que eu vou ter que fazer? Muito simples. Com A, aumentar. Uma sugestão, aumentar a área. Aumentar a área A. E o L, diminuir o comprimento L, porque ele está no denominador da fração. O número embaixo, quanto maior o denominador, menor o resultado. Ah, entendi. Ou eu aumento a área, ou eu diminuo o comprimento. Exatamente, amigos. Ou você aumenta a área ou diminui o comprimento. Então, dentro das alternativas que se apresentam para nós, eles dizem, ó, letra A, pode-se diminuir o comprimento do resistor. Quem é o comprimento? L. Isso. Isso aumenta-se a corrente e, consequentemente, tem mais energia elétrica para transformar. A questão de número 4, para já seria a letra A. Observe que a gente conseguiu fazer uma avaliação meramente técnica, olhando as informações que são
existentes no estudo da eletricidade, e também podemos concluir alguma coisa, só lembrando das duas relações matemáticas, porque quando eu olho para uma fórmula, o que é que significa aqui? Ó? Potência é diretamente proporcional à tensão ao quadrado, diretamente proporcional à área. Potência é inversamente proporcional à resistividade, é o comprimento